Olá, bom dia. Eu estou cá hoje como coordenadora do concurso Polo Empreende na Escola Superior de Tecnologia e Gestão aqui do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. E, portanto, venho cá partilhar convosco algumas das experiências e algumas das ideias que tenho tentado transmitir aos meus alunos ao longo destes anos de coordenação, de formação, de motivação e de acompanhamento direto destas equipas interessantíssimas que têm tentado criar a sua ideia de negócio, que têm tentado avançar para criar a sua própria empresa. Temos tido, ao longo destes últimos anos e deste concurso, têm surgido projetos muito interessantes. Pena que alguns deles fiquem só pela ideia e pelo projeto, não têm avançado. São apontados obstáculos vários, mas entretanto já têm surgido algumas empresas, já foram criadas algumas empresas resultantes da participação neste concurso. Temos tido projetos na área alimentar, temos uma empresa recentemente criada aqui na área alimentar que já está a ter muito sucesso, já está a vender os seus produtos em vários pontos. Temos também ideias inovadoras na área do empreendedorismo social, nos negócios relacionados com o mar, nas novas tecnologias, nos serviços, no turismo, etc. Eu queria começar esta apresentação por vos mostrar duas estatísticas. Uma delas diz que cerca de 51% dos portugueses, nós temos aqui Portugal, gostaria de trabalhar por conta própria. E que nós vemos de todos os países inquiridos, aqui pelo Eurobarómetro, Portugal está aqui no topo da lista. As razões apontadas são diversas, mas a mais importante é para ter independência relativamente ao seu trabalho. No entanto, se juntarmos a esta estatística uma ou outra, o que é que nós vemos? Efetivamente, de todos os inquiridos, só cerca de 4,5% é que realmente avançam com a sua ideia de negócio. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos grandes intenções, muita vontade de criar o próprio emprego, a própria empresa, mas depois falta aqui alguma coisa, falta a passagem à prática. Como já disse, há muitos obstáculos, mas aquilo que eu tenho sentido com o convívio ao longo destes anos com os alunos, um dos obstáculos principais é o quê? É o surgimento de ideias inovadoras. Eles dizem-me, professor, eu até gostava de criar a minha própria empresa, mas como é que eu vou ter uma ideia inovadora? Tudo aquilo que eu penso já existe. Então vamos falar aqui um bocadinho daqueles conselhos, das orientações que eu vou dando aos alunos no sentido de terem estas ideias inovadoras. Vamos mostrar aqui 3 fotografias. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um pauzinho especial chinês de comer esparguete com uma ventoinha. Portanto, vai arrefecendo a refeição à medida que vamos comendo. É criativo, é verdade. O que é que nós temos? Uma outra fotografia. Um guarda-chuva reforçado. Para hoje seria ótimo, não é? Ou então, o quê? Aquele lenço muito especial. Portanto, tudo isto são exemplos de produtos criativos, mas foram as próprias pessoas que criaram este produto para quê? Para colmatar as suas próprias necessidades. Temos aqui um quarto exemplo que é, este sim, um produto que foi lançado no mercado, que é um garfo elétrico a pilhas, para enrolar esparguete. Agora, são ideias criativas, mas será que são consideradas inovação? Não. A verdade é que nenhuma delas, apesar de nos parecerem ideias engraçadas, não são inovadoras. Isto porquê? Porque são produtos, por um lado, não acrescentam grande valor ao consumidor e, por outro lado, mesmo aquele que foi introduzido no mercado, não teve sucesso. Não é? Então, o que é que nós temos? O que é inovação? Para quê? O que é que precisamos para ter realmente inovação? A inovação é medida pela resposta do mercado. Só quando nós temos ou nós utilizamos as nossas ideias de forma a criar aplicações úteis, de forma a melhorar a vida, o estilo de vida do consumidor, só quando elas têm sucesso no mercado, então é que nós temos verdadeira inovação. O que é que nós precisamos então para a inovação? Há 3 ingredientes. Por um lado, a criatividade, não é? Precisamos ter as ideias, precisamos ser criativos para surgirem as ideias. Essas ideias podem vir suportadas ou não por um produto, não é? Podemos ter que inventar um produto para materializar a nossa ideia. Só depois de termos a resposta do mercado é que nós podemos então saber se de facto a ideia é inovadora. Uma outra dificuldade que os alunos têm, lá está, a tal criatividade. Onde é que vem esta criatividade? E eles dizem, há pessoas que já têm ideias por tudo e por nada, mas eu não me surge nada, não me aparece ideia nenhuma.
Então, de onde é que vem a criatividade? Será que há mesmo aquelas pessoas que já nascem criativas? Será que só os pintores, os escultores é que são criativos? Será que esse é que tem criatividade? Não. A verdade é que todos nós nascemos criativos. E se nós virmos as crianças, todas elas são extremamente criativas. Os desenhos que fazem, a forma como combinam os materiais. Se colocarmos uma música, as crianças vinham para aqui dançar e todas elas criavam o seu próprio estilo de dança. Sem estarem a pensar no julgamento que seria feito pelos outros. Agora, se fizermos o mesmo para os adultos não, já têm outro tipo de regras, já pensam na avaliação que vai ser feita para as pessoas que estão a assistir. Todos nós nascemos criativos, mas depois essa criatividade vai se desvanecendo ao longo dos anos. Isto porquê? Porque o nosso comportamento depois é sujeito a regras, nós somos avaliados por outros e nós vamos perdendo a nossa criatividade. Então o que é que eu aconselho? Claro que há aqueles exercícios que estimulam a criatividade e há aqueles workshops para estimular a criatividade. Mas isso são coisas que nós fazemos provisoriamente, temporariamente. Como é que nós podemos incentivar a criatividade? Como já foi dito aqui pelo Carlos, a melhor forma de incentivarmos é o quê? Relacionarmos com pessoas de outras áreas de formação, com outros níveis de formação, de outras localizações, de outros países, por exemplo, pessoas que partilham outros interesses. Tudo isto ajuda-nos aqui a enriquecer, a ter outros pontos de vista, a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Muitas vezes ser criativo não quer dizer só inventar aqueles produtos que são engraçados, não é? Nós podemos ver um problema, olhar para esse problema e tentar resolvê-lo de uma forma diferente. Por exemplo, criar uma embalagem nova para um produto é ser criativo. Criar uma nova forma de comercialização de um produto é ser criativo. Uma nova localização, por exemplo, ou seja, como alguém disse e fez. Ser criativo é pensar diferente, fazer de forma diferente. Por exemplo, o Richard Branson, da Virgin, quando criou a sua companhia aérea, a Virgin, só contratou pessoas de outros setores de atividade. Não foi buscar ninguém da indústria da aviação. Porquê? Porque ele queria que as pessoas que trabalhassem com ele fossem criativas, arranjassem novas ideias. Não quis trazer ideias previamente concebidas de outros locais. Onde é que os alunos ou o público em geral podem ir buscar alguma motivação para que surjam as ideias? As ideias podem surgir de variadíssimos sítios, podem surgir de aulas, de encontros sociais, da participação em feiras, da leitura de jornais, revistas, podem surgir por acaso, podem surgir para satisfazer uma necessidade própria, podem surgir também para tentar satisfazer necessidades que ainda não foram satisfeitas por outros. Podem tentar, por exemplo, observar eventuais problemas ou deficiências que existam nos produtos ou nos serviços que já existem no mercado. Podemos olhar aqui à nossa volta e ver o que é que falta, o que é que não há, o que é que funciona mal e tentar arranjar uma solução criativa para resolver estes problemas. Podemos tentar procurar novas utilizações para os produtos que já existem, é o que se tem tentado fazer, por exemplo, com a cortiça. Podemos tentar, por que não, imitar o sucesso de outros? Por que não ir buscar coisas que funcionaram lá fora, têm sucesso lá fora, já foram testadas, talvez funcionem cá, não é? Claro que temos que ter em conta outros aspectos culturais, nomeadamente, mas podemos perfeitamente fazer isso. Podemos procurar informações de fornecedores, distribuidores, algumas dicas que eles vão dando, estar atentos a estes pormenores, olhar para a legislação. A legislação pode muitas vezes ser uma fonte de oportunidades. Eu lembro-me, nomeadamente na área ambiental, surgiu há uns anos uma legislação que dizia todas as empresas que emitem dióxido de carbono para a atmosfera têm obrigatoriamente que fazer a medição destas emissões. Isto na altura foi um problema porque todas as empresas que para cumprir esta legislação precisavam de quê? De um aparelho para fazer esta medição. E não havia este aparelho em lado nenhum. Não é? Queriam cumprir a legislação, mas não havia forma de medir as emissões. Claro, para as empresas que estiveram mais atentas, uma oportunidade de negócio foi desenvolver este tal aparelho para fazer a emissão. Pode surgir também através da investigação e desenvolvimento do próprio. Alunos que têm que desenvolver projetos de fim de curso, aproveitem esses projetos para depois avançar com a ideia no mercado.
Pode ser também através da observação de tendências. Tendências que é olhar lá para fora e ver aquilo que está a acontecer. Em termos demográficos, o que é que nós vemos? População cada vez mais envelhecida. Em termos socioculturais, por exemplo, as famílias monoparentais, as donas de casa que deixaram de ser donas de casa para trabalharem e terem uma ocupação e, portanto, têm menos tempo livre para as tarefas domésticas. Em termos político-legais, por exemplo, as preocupações ambientais. A nível económico, todos nós vemos o quê? Vemos aí a crise, não é? Que está para durar e, portanto, temos que criar soluções alternativas. Ao nível tecnológico, todos os desenvolvimentos a que vamos assistindo. Já alguém observou estas tendências e já foi desenvolvendo produtos especificamente ou para a população mais envelhecida? Ou porque é que nós vemos aqui uma bolsa Chanel? Antigamente até se poderia comprar uma bolsa Chanel. Agora, o que é que tem surgido? O que é que alguém se lembrou? O fractional ownership. O que é isso? Em vez de eu comprar a bolsa Chanel, que pode custar à volta de quê? No mercado inglês 600 libras, 800 e por aí acima, nós podemos alugar uma bolsa por um mês por uma quantia de 10 libras. Que tal? Andamos todos os meses a mudar de bolsa, isto para as senhoras, por 10 libras. Já não é preciso ter a propriedade, nós temos uma fração do produto. Outros exemplos, a comida ou as refeições previamente cozinhadas, os detergentes amigos do ambiente, os televisores a 3 dimensões, etc. Se mesmo assim não conseguirem ter nenhuma ideia, então podemos sempre recorrer a alguns métodos específicos que existem para prestar as ideias, não é? O tradicional questionário, onde nós tentamos, a partir dos consumidores, tentar identificar necessidades que ainda não estão satisfeitas, através dos grupos de discussão, onde se reúnem especialistas de diferentes áreas e tentam chegar a alguma conclusão sobre algum produto que seria interessante para o mercado. O tradicional brainstorming, que tenta incentivar a criatividade, pois uma das regras principais é que todas as ideias são válidas, ninguém pode julgar ninguém, e temos que aceitar tudo aquilo que é dito, por mais disparatado que seja, porque depois, então mais tarde, faremos uma avaliação mais isenta dessas ideias. A mais recente, Blue Ocean Strategy, portanto é uma estratégia bem mais recente, consiste em quê? Vemos aqui um enorme oceano, vemos uma parte muito bonita, a parte azul, limpinha, e vemos a parte vermelha, isto sem conotações futebolísticas, não é? Cheia de tubarões, dos maus, e o nosso objetivo é o quê? Onde é que nós gostaríamos de nos situar? Nós gostaríamos de estar, obviamente, aqui na parte bonita, na parte livre dos tais tubarões. Nós podemos ver isto como um mercado, isto é o nosso mercado, não é? Então o que é que nós queremos? O que é que nos diz esta estratégia? Nós temos que criar um espacinho onde nós possamos atuar livremente sem termos atrás de nós toda a concorrência que aqui é vista como os tubarões, os maus. O nosso objetivo então, criar um negócio que nos permita saltar para o mercado limpinho. Porquê? Porque assim poderemos atuar livremente sem ter que estar a combater os concorrentes exatamente com as mesmas armas, o que leva a guerras de preços e degradação da empresa, das margens de lucro, etc. Como é que isto é feito? Tem aqui um exemplo muito simples. Em que é que consiste esta estratégia? Consolas de jogos são consolas, não é? Toda a gente conhece consolas de jogos. O que é que a Nintendo, com a sua Wii, pretendeu? Tinha aqui dois concorrentes fortíssimos, a Xbox e a PlayStation, de dois fabricantes com muita capacidade financeira, mas a Nintendo se olharmos para estes dois concorrentes, é considerada uma empresa pobre. Então o que é que eles decidiram fazer? Eles queriam lançar um novo produto no mercado, teriam que lançar um novo produto no mercado, mas não tinham capacidade financeira para lançar um produto melhor que a PlayStation, melhor que a Xbox. Então o quê? Decidiram então criar o seu próprio mercado, através de 4 ações. É o que consta esta Blue Ocean Strategy. Por um lado, eliminaram a leitura de DVDs. A Wii não tem leitura de DVDs, porque eles consideraram que este era um elemento que não era muito valorizado pelos consumidores. E através dos estudos que fizeram, chegaram a essa conclusão. Depois, reduziram os níveis de grafismo, porque não tinham capacidade financeira para fazer investigação e desenvolvimento de forma
a ter um nível de grafismo tão bom como os seus concorrentes. Então, a UI tem bom grafismo, mas não um excelente grafismo. E o que é que aumentaram? Aumentaram o conceito, ou melhorar, criaram um conceito de diversão. Tentaram criar uma consola que permitisse a diversão em família, em grupo. E foram buscar elementos antigos, os clássicos, aqui o Mario, não é? De forma a que fossem buscar também os antigos fãs destes joguinhos do Mario. Então o que é que nós temos? Temos pessoas de todas as idades a jogar o Wii. Criaram também uma novidade, foi o Wiimote, que agora também já foi reproduzido pela concorrência, mas na altura foi a inovação que lançaram. O que é que nós temos de tentar fazer então? Tentar criar uma ideia, não é, que nos distinga da concorrência, para termos o nosso mercado, para nós termos o nosso grupo de clientes e evitarmos as guerras com a concorrência. Agora, uma outra questão que os alunos também me colocam sempre. Como é que eu sei que a minha ideia vai ser bem sucedida no mercado? Então já falamos que a inovação tem que ser bem sucedida. Então e como é que eu sei se isso vai ser ou não bem sucedido? Então, desde logo, para ser uma oportunidade de negócio, qualquer ideia tem que ter 4 características. Por um lado, tem que ser atrativa financeiramente, tem que ser duradoura, porque para criarmos uma empresa ela tem que ser sustentável, tem que ter um interesse a longo prazo, tem que aparecer no momento certo e tem que ser possível de materializar através de um produto, de um serviço, de um processo, de um negócio, etc. Mas, em particular, nós temos que ter muita atenção e tentar obter uma resposta favorável a cada uma destas questões. Na perspectiva do cliente, será que vamos satisfazer uma necessidade que ainda não foi satisfeita? Será que o cliente tem interesse neste produto? Será que o cliente tem capacidade para comprar este produto? Porque uma coisa é querer e gostar, outra coisa é ter capacidade financeira para depois adquirir. Na perspectiva da concorrência também, já existem concorrentes, os concorrentes são fortes, que vantagem é que nós temos relativamente aos concorrentes? O que é que nós vamos oferecer a mais relativamente aos concorrentes? Na perspectiva do mercado também, será que existe mercado suficiente para sustentar a nossa ideia, para viabilizar a nossa ideia? Será que esse mercado tem potencial de crescimento? E será que é fácil de produzir o nosso produto a preços competitivos? E é importante também, será que conhecemos a indústria onde nós nos vamos meter? Ou então, pelo menos, conhecemos pessoas que nos possam dar o apoio necessário, conheçam bem a indústria onde nós estamos a tentar entrar? E depois, será que é fácil o nível de investimento? Será que é possível esse nível de investimento? Pronto. Isto são as respostas que devem tentar obter sempre antes de lançar um novo produto, ou uma nova ideia, um novo conceito, um novo serviço. Depois, deixo-vos aqui 4 conselhos antes de partirem ou avançarem para a criação da empresa, que é falar com alguém que vos possa dar uma opinião. Portanto, este aspecto é tanto mais importante quanto a ideia tenha sido gerada por nós. Porquê? Porque há sempre uma carga emocional associada às nossas ideias. Nós achamos que é a melhor ideia do mundo. Então devemos falar com alguém isento, alguém que não esteja a viver diretamente a nossa paixão e para tentar obter uma opinião muito mais real sobre aquilo que nós estamos a tentar implementar. Um outro conselho é falar também com potenciais clientes. Porquê? Por um lado, serve para validar a ideia. Será que os clientes aprovam esta ideia? Fazer um pré-teste com alguns potenciais clientes. Será que eles aprovam? Serve também para afinar pequenos pormenores da nossa ideia. Afinar, por exemplo, se for uma loja, afinar o horário de abertura, um horário de abertura que nós estaríamos a pensar pode não ser o mais conveniente para o cliente. Afinar a localização mais adequada para o cliente, a forma de comercialização, etc. Um terceiro conselho é deixar passar algumas semanas. E isto porquê? Porque toda aquela irracionalidade que nós temos no momento em que geramos a ideia, todo aquele entusiasmo, se nós deixarmos passar algumas semanas, o que é que acontece? Por vezes o entusiasmo passa. Se o entusiasmo passar, então esqueçam, não vale a pena. Não têm paixão suficiente para avançar com a vossa ideia. Mas se virem que esse entusiasmo veio reforçado, não esmoreceu, então sim, então devem avançar com toda a força. Por fim, devem elaborar o plano de negócios.
Isto porquê? Não só porque ajuda a projetar todos os proveitos, todos os custos que possam ter com o vosso negócio, mas também e principalmente porque ajuda a sistematizar as vossas ideias. Aquilo que estava no ar, pensamentos soltos que nós temos, ao passar para escrito, nós vamos ter que pensar bem neles. Vamos ter que criar alguma lógica, alguma coerência nas nossas ideias. Portanto, é extremamente importante que criem este plano de negócios. Depois, então, passar à ação. Não é? Depois nós temos a nossa ideia concebida, pensada, sistematizada, de ter sido validada pelos potenciais clientes, passem à ação. E muitas vezes, ou mais uma vez, surge a questão: há aquelas pessoas que já têm aquela capacidade, são muito ativas, que implementam logo tudo o que fazem. E sim, é verdade que há pessoas que nascem com mais propensão para a ação. Mas, mais uma vez, e tal como a criatividade, as características empreendedoras podem ser potenciadas e podem ser desenvolvidas. O empreendedor é como o artista, o músico, o desportista, tem uma série de características congénitas. Mas se não forem potenciadas, se não forem descobertas, não servem de nada. Tentem fazer força para criem motivação própria para lançarem a própria empresa. Eu vi ao longo deste tempo tantas ideias engraçadas, tantas ideias inovadoras, mas que depois acabam por não fazer nada. Não é? Tratem do vosso futuro. Pensem na vossa empresa, pensem no vosso futuro. Isto não está fácil. E pronto. Desejo-vos as maiores felicidades. Avancem. Se precisarem de alguma coisa, estou no Politécnico. Fiquem à vontade. Obrigada.